Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês, uma boa tarde, um bom dia, conforme vocês forem nos escutando. É com muito amor, com muita alegria que damos início ao programa Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e junto com a espiritualidade superior, para então realizarmos o nosso Evangelho online. A gente agradece muito a participação de todos vocês, o carinho dos comentários, é sempre muito importante essa troca pra gente, é sempre muito bom ler o que vocês escrevem com tanto amor, com tanta dedicação. Peço desculpas se a gente não consegue ler o nome de todos vocês aqui no ar, mas a gente lê com certeza todos os comentários e a gente recebe isso com muito carinho, com muita alegria. Então, nosso muito obrigada de coração, pessoal. Bom, gente, o Evangelho, como eu sempre digo, ele é feito uma vez na semana, pode ser feito individualmente, pode ser feito em família. O importante é essa união com o plano espiritual, é essa corrente que se informa, é a intenção de cada um. Isso é que é mais importante. A gente pede que vocês deixem junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água. A gente aqui em casa deixa uma garrafa com água para que a gente possa tomar durante a semana. Aos pouquinhos a gente vai tomando essa água. A gente pede que vocês deixem então para que ela possa ser fluída no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Tá ok? Bom, gente, vamos agora entrando em relaxamento, em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos esquecer dos nossos problemas durante a semana, que tenho certeza que foram muitos. Tudo aquilo que a gente escuta na televisão, nos rádios e realmente tudo que está acontecendo devido à pandemia nos deixa um pouco aflitos. Então vamos esquecer agora de tudo isso. Vamos agora entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos deixar que nossos corações se encham de amor, que a nossa casa se encha de harmonia. E vamos então à nossa prece. Pessoal, hoje eu vou ler mais uma vez aqui. O Robson Tabellini nos deu um grande presente, que é a segunda vez que ele faz isso, né? Que ele manda pra gente então a oração. Que na verdade esse aqui é um poema, mas é tão bonito que eu acho que vale a pena. Ele diz inclusive ali que pede desculpas pela inconveniência de forma alguma. O Editoral do Bem também, que se titula Antônio como Carlos, Editoral do Bem, que o nome dele é Antônio Carlos, ele também deixa coisas muito interessantes ali para ser lida. Seria bom que todos vocês pudessem ler esses comentários, porque sempre um aprende com o outro. E aquilo que eu sempre falo, esse aqui é o nosso centro espírita, não é Júnior e Janete, é todos vocês, então é super bom essa participação que vocês têm. É muito legal isso. Sinal que a coisa está andando, sinal que nós estamos unidos, sinal que existe uma corrente. Então é sempre muito bom, sempre proveitoso tudo que é escrito para todo mundo, um cresce com o outro. Claro que tudo dentro de um respeito, assim como a gente tem o maior carinho e respeito em estar aqui com vocês, a gente também recebe os comentários com muito amor, carinho e respeito. Então esse aqui vale a pena sim a gente tá lendo. Tá? Então eu agradeço também ao Antônio Carlos, que sempre nos manda ali coisas interessantes. Vamos então
ao poema divino. Pai nosso que estais no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto, nos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Sejas santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em respostas às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje o que eu posso dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento à alegria. E o Evangelho de Jesus perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão, que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia possa a todos agradecer. Perdoe-me, sim, como eu perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Tudo o que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que, por instante, fechemos os olhos e o sintamos.
Lá Ele está dando rima aos versos de nossas vidas. Que assim seja, pessoal. E vamos agora à nossa leitura, dando continuidade, então. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna e ter uma fácil leitura, mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho, aquele antigo. Estamos no capítulo 15, item 9. Fora da verdade não há salvação. Fora da verdade não há salvação equivale a dizer: fora da igreja não há salvação. Essa afirmação é também exclusivista, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o ser humano que pode vangloriar-se de possuí-la por inteiro, quando o conhecimento cresce sem parar e as ideias evoluem diariamente? A verdade absoluta é acessível somente aos espíritos de ordem superior, e a humanidade terrena não pode pretendê-la porque não lhe é permitido saber tudo. Ela pode apenas conhecer uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se a posse da verdade absoluta fosse a condição única para a felicidade futura, Deus teria estabelecido uma sentença de exclusão geral, pois ninguém a consegue atingir, ao passo que a caridade, até mesmo no seu sentido mais amplo, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, entende que todos podem ser salvos, independentemente da crença que possuam, desde que observem a lei de Deus. Portanto, o Espiritismo não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como ele não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, o que dividiria os irmãos em vez de uni-los, tornando eternas as rivalidades. Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Bom, quando eu trabalhava, eu tinha 2 amigos muito ligados, muito fortes, andavam sempre juntos. Um deles era pastor evangélico e o outro era ateu. E nós andávamos sempre juntos, ríamos, brincávamos. O meu amigo pastor evangélico, ele sempre tinha um salmo inteligente para poder citar, e sempre falava com as pessoas sobre Jesus, sobre fazer o bem. O meu amigo que era ateu, ele era muito divertido. Foi um dos caras que eu mais vi fazer coisas boas. Independente do que ele pensasse sobre certos assuntos, nós 3, principalmente eu e ele, no caso, nunca entramos em conflito. Em nenhum momento. Houve situações que era até estranho, porque esse meu amigo ateu trazia pessoas que procuravam ele com certas reclamações da vida, e ele trazia assim para conversar comigo ali. Ele sabia da forma que eu pensava e para aquele caso poderia servir, e eu chamava ele junto para que nós pudéssemos conversar junto com essa pessoa. Assim como o meu outro amigo evangélico. O que eu quero dizer com isso é que a verdade, ela pode ser vista de várias maneiras diferentes. Como o próprio texto diz, pertence aos espíritos evoluídos. Por isso,
que o Espiritismo não fala: fora da verdade não há salvação. Porque a verdade é a maneira como a gente olha para um fato. E em nossas mentes, a gente pode estar olhando para a mesma coisa e cada um vai pensar de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um tem um conhecimento. Cada um sabe alguma coisa que o outro não saiba. Então isso diverge muito. Até eu vou trazer aqui o comentário da Ida Margarida, que ela falou, né, que ela assistiu uma vez alguém falando que há diversas religiões para diversos níveis de evolução. Com certeza. Isso quem falou está corretíssimo. Para cada um de nós há um tipo de encaixe, algum tipo de sensação. Nós buscamos geralmente paz, conforto para as aflições, mas isso não quer dizer que a verdade esteja em tudo naquilo que nós estejamos vendo ou que nós acreditamos. Ela é mais composta e existem coisas que o Espiritismo até afirma que a gente não sabe, que faz parte dos desígnios de alguém, que faz parte de uma trama, de um benefício que acontece. Então nós temos pensamentos diferentes diante de um mesmo assunto, porque sabemos coisas diferentes, porque temos informações, temos acessos a informações diferentes. Uma das leis divinas mais importantes é a lei de progresso. É nós procurarmos a nossa evolução, progredir. Mas para a gente poder progredir, nós precisamos de conhecimento. Então as pessoas vão atrás de conhecimento para poder obter essa progressão. E isso é para tudo na vida. Eu gosto do Espiritismo, mas o que eu faço pelo Espiritismo? Obrigado, viu, Ida? Desculpa até de agradecer o teu comentário. Eu gosto de Espiritismo, me considero espírita, mas eu não vou atrás de informações. Quantos de vocês já leram o Livro dos Espíritos? Ali estão todas as perguntas e respostas que Kardec fez aos espíritos. Que ele compilou, que ele ajeitou, que ele organizou. Ali vocês já teriam condições de ter uma visão bem ampla e bem geral. E existem outros programas, né, que também oferecem resumos, mas buscar a informação é o papel de vocês. Nós não devemos ter virtudes passivas. As nossas virtudes têm que ser ativas. Não adianta eu dizer eu sou espírita e todo mundo achar que por ser espírita tu vai praticar sempre um ato verdadeiro, correto. Tem muita gente que se diz espírita e faz coisas que o espírito repele. Isso até não seria interessante, mas porque essa pessoa faz isso por falta de conhecimento. Muita gente diz que nós, espíritas, observamos isso, fazemos aquilo, que não corresponde à verdade. Eu já vi muitas interpretações, às vezes ditas direto a mim, sabe? A mim ou para a Janete, que a gente tenta dizer para a pessoa que isso não corresponde ao espiritismo, e essas pessoas não aceitam. Não, eu acho que é assim, eu acredito assim, eu ouvi assim. E ela realmente viu alguns espíritas praticando daquela forma, agindo. E aí, é a verdade que ela tem. Falta de conhecimento gera em nós um atraso muito grande em nossa vida, para qualquer coisa. Se eu quero me dedicar a algo, eu vou me aprofundar naquilo que eu quero. Eu vou trazer até um outro exemplo aqui num comentário que foi da Nerice Andrade, que ela mora na Itália e tem um
país é católico, a família toda é católica do marido dela. E, sabe, eles contestam ela ser espírita e ela diz: eu sou espírita. E graças a Deus, né, ao respeito do marido, porque ela segue conosco, ela segue fazendo o evangelho, ela segue comentando. É isso que vocês têm que entender por ser ativo. Eu sou espírita. Eu não sou por conformidade. Agora, não significa que eu vá detestar os outros. Como eu falei, eu tenho um amigo que é ateu, tenho um amigo que é pastor evangélico, somos amigos. Nos encontramos, damos risadas, conversamos, sem nenhum conflito. Aqui em casa mesmo, né? O namorado da minha filha é budista. Entende? E minha filha é espírita, e nós aqui sem problema nenhum. Conversamos tranquilamente, sem problema nenhum. Cada um entendendo o pensamento, olha, elogiando as boas atitudes, as boas ações. Prevalece o quê? A caridade. E o Espiritismo não veio trazer verdade, não é dono da verdade, assim como nenhuma religião é dona da verdade. Por isso que não é, por isso que a gente diz que não há salvação fora da verdade, porque não, a verdade ela pertence ao ponto de vista de cada um. Existe sim as leis de Deus, existe o certo e o errado. Você sabe quando está errado. Assim como nós temos as nossas leis que regem o nosso comportamento na sociedade, as leis sociais, leis no trabalho, as leis que regem qualquer meio militar, a gente segue elas. A mesma coisa existe as leis de Deus. Eu não vou cometer um ato contra as leis de Deus, eu não vou praticar maldade para ninguém. Não importa a forma, estar indo contra as leis. Mas o Espiritismo diz que para todos pode haver salvação. É só entrar dentro das leis de Deus. Não dentro do Espiritismo, mas dentro das leis de Deus. Como eu falei, eu não conheci alguém tão bom quanto este que era ateu. Com certeza, ele está muito bem, obrigado. Entende? Pelos atos de bondade, por não pensar em si e fazer tudo pelos outros, por se colocar em segundo lugar, sabe? Por raspar a cabeça em harmonia com quem estava fazendo cirurgia de câncer lá, e ele, não, vamos compartilhar dessa mesma cabeça raspada. São atos ativos de inteira bondade. Então, a caridade, ela nos oferece e disponibiliza uma coisa que o apóstolo Paulo fala com exatidão. Quando ele disse: se não tiver caridade, nada serei. Ele está querendo dizer que nós precisamos ter todos, mas todos os enlaces dessa virtude. Porque a caridade seria o mandamento maior. Ela engloba altruísmo, beneficência, benevolência, e por aí vai uma penca, né? Uma gama bem grande de virtudes. A única diferença é que a caridade ela é disposta a todos. Todos temos acesso, não importa qual o nosso grau de conhecimento. Diferente para a verdade, né? A verdade depende do nosso grau de conhecimento. Agora, para a caridade, não. Nós podemos praticar a caridade. Basta a gente querer. Por isso que a caridade tem que ser ativa. Não adianta dizer, eu sou uma pessoa boa, mas nada faço. Quem nada faz, quem nada se envolve, até nem está praticando caridade. Pode até estar prejudicando alguém quando se é indiferente. Então a caridade ela é uma virtude que auxilia, que ajuda. Eu vou citar aqui o professor Dálmio Moraes.
E ele fala uma coisa que é muito, mas muito importante. Eu acho que quando eu escutei ele falando isso, eu cheguei a notar. 5 minutos de pensamento negativo, olha só, 5 minutos de pensamento negativo ocasiona 6 horas de depressão imunológica. Destrói o nosso sistema imunológico, nos deixa mal por 6 horas. Apenas 5 minutos de pensamento negativo. E aí eu comecei a verificar isso na minha vida. Muitas vezes eu fiquei mal, porque eu vi uma coisa ruim e aquilo ficava me remoendo, e de repente eu estava todo errado, um monte de coisa acontecendo errado, e até dizia, oxa, quando o dia começa assim é difícil. Agora eu entendo. E esse professor Dalmio Moraes, ele falou que isso é um pensamento do pessoal que estuda ciência neuropsíquica. Então, pensem nisso. Aí eu comecei a adotar aquele sistema de colocar alguma coisa positiva. Sempre que eu sentia que estava começando a pesar o meu coração, e não está muito longe disso acontecer, tá? Eu já me manifestava, já assumia aquela carga, já começava a deprimir o meu sistema imunológico, já começava a sofrer as consequências. Agora eu já boto uma coisa positiva. A internet está cheia de coisas boas. Está cheia de coisas boas, mensagens curtas, que tu lá escuta, desculpa, e já modifica a tua aura, a tua estrutura. Pensem nisso. Pensem nisso. E a caridade pode ser praticada por todo, porque quem pratica a caridade vive em paz. Viver em paz. Porque automaticamente tu se torna uma pessoa boa. Essa é a conclusão mais abrangente de ser caridoso. Tornar-se uma pessoa boa. Ou viver em paz consigo mesmo. Com isso eu encerro o meu comentário. Peguei a Janete distraída, agora estava me olhando aqui. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e aqueles que estão participando do nosso Evangelho, aqueles que também desencarnaram. A todos vocês, então, vamos à prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor,
derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que os lares de vocês sejam abençoados. Nós fizemos as orações para aqueles que pediram as orações, né? Até para aqueles que escutam o Evangelho, e apesar de não colocarem lá qualquer coisa no comentário, mas que pedem atendimento quando estão fazendo o Evangelho, também pedimos para que todos sejam atendidos. Existe um grande fluxo de bons espíritos atuando em benefícios das pessoas que precisam de paz, de calma, de atendimento fraterno, de esperança, de cura. Tudo isso consta na grande lista de auxílio do Pai. A gente não pode esquecer daquela velha frase, né? Quem pede? Qual filho que pede ao pai pão e o pai dá pedra? A mesma coisa é com o nosso Pai eterno. Basta a gente pedir, mas entendam que às vezes o que vem para o nosso bem. E não esqueçamos nunca que a nossa passagem aqui, ela é rápida. Nós não somos para sempre na forma desse corpo, para sempre em espírito. O nosso espírito continua a jornada em outros corpos, esse processo evolutivo, vai para o plano espiritual, volta, né? Lá é a verdadeira vida, vai encontrar os familiares, os parentes, aqueles que fazem parte, que a gente entra no esquecimento quando vem para cá, ligações fortes de amizade. Então, aqui é o nosso grande laboratório, da qual a gente deve aproveitar cada minuto e cada instante, com muita intensidade, com muito altruísmo, muita bondade, muito auxílio ao próximo, muito respeito, até por aqueles que por falta de conhecimento cometem absurdos, pela ignorância, né? Ignorância que eu falo é falta de conhecimento, não é ignorância, é maldade, né? Para isso, as coisas se enquadram de outras formas, né? A nós compete sempre estar em união com Deus, em oração e em bondade. Que Deus abençoe a todos vocês durante essa semana, seja iluminada, escutando a hora que vocês escutarem, a quantidade de vezes que vocês escutarem, que sejam atendidos pelos bons espíritos. Que assim seja, e assim está encerrado o nosso Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Bom, agora que nós encerramos, eu vou ler alguns comentários, né? Alguma coisa que foi colocado ali que chamou um pouco a atenção. Eu até inseri o que a Nerice Andrade falou, né? Lá do pessoal, da firmeza dela de ser espírita. Faz parte, todo o respeito e o carinho a gente conquista das pessoas que nos rodeiam. O marido dela até vai fazer aniversário agora, né? O Ângelo Colantônio. Agora no dia, já fez, dia 20 de junho, então parabéns. A irmã dela, que mora aqui em Pernambuco, a Patrícia Andrade, vai fazer no dia 26, feliz aniversário. Também teve um rapazinho, que era o nome dele André Luiz, um nome importante, né, no espiritismo, filho do Rogério, que fez agora no dia 22, nessa semana. Fica aí o nosso grande abraço, obrigado pela participação. Um abraço também para a Jailda Pereira e para o Bruno, firmes e fortes, tá? Fiquem com a paz de Deus. O Marcos Aldrin relatou sobre a inveja, né, dos outros. Quando a gente se torna exemplo de alguém, automaticamente, isso é automático, as pessoas visualizam nós como modelos. E às vezes, junto a isso, às vezes inocentemente, vem um sentimento de, poxa, eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa porque ela consegue.
Mas esse é um sentimento que aos poucos vai se desmanchando dentro da pessoa, porque ela entende que a realidade dela é outra. Mas se ela seguir aquele modelo de comportamento, não importa qual situação que ela se encontra, ela vai estar seguindo o caminho do bem. Então muitas vezes é normal a gente sentir inveja, né? É errado, claro. Mas quando a gente percebe que o exemplo do outro pode ser aplicado na nossa situação com bondade, as coisas começam a acontecer como acontecem para os outros. Não que a gente tenha que estar no lugar deles, não. Cada um no seu lugar. Por isso que às vezes a gente acaba cometendo essa falha. E nós temos que, óbvio, tentar superar isso, tirar isso do nosso pensamento. Se a gente gosta de uma atitude boa e benevolente, praticamos-as aonde a gente está, com as nossas condições. A gente tem que agir. Então, para a gente não invejar ou não ser invejado, nós temos que continuar agindo sempre. Agir, não parar nunca. Aproveitar o dia de hoje, não deixar para amanhã. Fazer no dia de hoje, agora. Qualquer coisa que você faça agora, quando passou alguma semana, eu já fiz um monte de coisa relativamente àquilo, com o que eu tinha. A gente diz a caridade, faz em qualquer condição, com o que tem. Vale a mesma coisa para qualquer situação. Até tem um comentário, eu não me lembro do nome da pessoa que disse que fazia caridade, depois pela pandemia parou, mas faz preces. Isso é uma caridade, entende? Não te sente assim porque isso é uma caridade. É claro que nem todo mundo está podendo sair e fazer o que gostaria de fazer, né? Tá tudo muito cauteloso e é importante que seja assim. Claro que tem muitas pessoas precisando, mas se tu tá fazendo uma caridade enorme, se tu tá em oração, se tu tá no bem, isso já é uma grande coisa. Aqui eu não sei se eu vou pronunciar certo. Sculpiders, acho que é isso. Sculpider Estudos. Perguntou como é que era de Canoas, porque eles eram de Canoas, né? Já não são mais. Tem mais gente aqui. Como está Canoas, né? Canoas está de quarentena. É claro que sempre tem alguém, né, que dá uma escapadinha da quarentena para cometer umas gafes. Não, o Júnior é bonzinho. Não é nada disso. Tem muita gente fazendo muitas coisas erradas. Tem muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas indo ainda em shoppings e andando pelas não respeitando ruas, o distanciamento, não né? Distanciamento, infelizmente. Mas faz parte, a grande maioria está fazendo tudo certinho. Tá chovendo agora aqui. E um abraço para vocês, tá? Sculpider, né? Parece spider de aranha, acho que é. Mas vamos lá. Grande abraço. A outra questão que botaram é para libertar alguém do vício. Gente, para libertar alguém do vício é preciso ser firme. Quando um de nós está viciado em algo, ela precisa da firmeza do outro, da segurança do outro. Daquele que está querendo auxiliar ela, tem que ser firme. Não ser estúpido e violento, não, ser firme para poder ajudar essa pessoa. Porque quando a gente está fraco, a gente precisa se agarrar em alguém forte para poder dar uma puxada para cima. Firmeza de caráter, firmeza de atitude, firmeza no compromisso. Assim como quem quer realmente se livrar, vai ter o auxílio do plano espiritual. As orações podem mantê-lo sempre longe de maiores perigos, mas é livre-arbítrio. Então reze muito para que aquela pessoa receba a luz o tempo todo, porque assim que ela permitir, assim que ela sentir, que às vezes nós passamos por umas sacudidas da vida assim, e a gente abre os olhos e aí a gente é resgatado, tá? Mas sempre a firmeza. Quando a pessoa vier falar contigo, não dessa vez não, sempre firmeza. Vamos lá, vamos continuar. Para frente, sempre para frente. Certo? Então tá, o Robson, tem muita gente que pediu aquele Conversando com Deus, que era um evangelho. Eu coloquei no dia 18, tá? No 18 de junho lá eu coloquei a prece Conversando com o Evangelho, que muitas pessoas pediram porque gostaram dela. Obrigado pela participação, Robson Tabellini. A Janete já leu, outra já comentou nisso, disso, né? Salve, Eugênio Lico. Forte abraço para o pessoal de Itu. Mora nos nossos corações. A Maria do Carmo também, que está sempre conosco. A Eliane Santana. Tem muita gente, né? Que a gente estava olhando lá em 2017, assim, poxa, as pessoas... A gente até se sentiu mal em não dizer todos os nomes, mas a gente tem o maior carinho por todos vocês. Muito obrigada por estar com a gente, por participar junto.
Muito obrigada de Mas coração. quando a gente lê o nome de vocês aqui, quando a gente está fazendo a nossa preparação, a nossa oração antes de iniciar aqui, né, a gente emana energias boas, alegrias, né, como se fosse uma grande família. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Uma ótima semana. Até quinta-feira, pessoal. Até quinta-feira. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br